vou adorar, prostrado e para sempre nos céus. A vida de glória perfeita. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Glórias ao nosso Deus, que Ele receba o nosso louvor, a nossa adoração, e que ela seja de coração, de entrega real. Aproveite esse momento, em família, em comunhão. Louve, adore e ouça aquilo que Deus quer nos falar, porque Ele quer nos falar. Glórias ao nosso Deus. A igreja pode se assentar. Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos começando mais um culto de oração. Hoje, dia 5 de agosto de 2026. Um dia muito especial para mim e para minha família. Um dia muito especial. Digo especial porque é o aniversário da minha filha, minha pequena Esté, meu brotinho de oliveira. Hoje ela está completando 7 anos de vida. E eu sou grato pela vida dela e sou grato também por todas as orações que os irmãos e as irmãs têm feito pela vida da Esté, por todo o acolhimento. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Peço que você continue orando por ela, continue orando por nossa família. Pois bem, meus irmãos, já é de conhecimento, creio que de todos vocês, talvez você esteja nos visitando essa noite, esteja vendo essa gravação e não saiba que essa gravação, que esse culto é um culto gravado. Mas nós, enquanto IBCT, Igreja Batista Central de Taguatinga, nós nos reunimos também em oração todas as quartas-feiras de uma forma presencial aqui em nosso templo. Então nós temos uma sala de oração exatamente esse mesmo horário, às 20 horas. Se programe para estar conosco, tenho certeza que Deus irá ouvir a sua oração, tenho certeza que os irmãos que aqui estarão terão um prazer imenso em orar por você, em compartilhar a palavra de Deus para você. Então, se puder, torna a dizer, esteja conosco. Nesse domingo, meus irmãos, nós iniciamos o mês da juventude. Peço que as suas orações também estejam voltadas para a juventude de nossa igreja. Ore pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens, para que cada vez mais eles cresçam em graça, em conhecimento da palavra do Senhor, para que cada vez mais eles estejam comprometidos com a palavra de Deus. Quero dar mais um aviso também muito importante. Na realidade não é nenhum aviso, é outro agradecimento. Nós fechamos a nossa Copa Kids, a colônia de férias especial com esse tema da Copa do Mundo, e foram dias especiais na presença do Senhor. Tenho certeza que a palavra de Deus que foi lançada, aquela sementinha que nós colocamos no coração de todas as crianças que por aqui passaram, irá frutificar. Muito obrigado a você que trouxe seu filho, trouxe seu parente. Muito obrigado pelos servos do Ministério Cross. Gratidão, que Deus possa te abençoar grandemente. Muito obrigado a todos os líderes, muito obrigado ao nosso núcleo ministerial. Nós programamos, nós idealizamos, nós planejamos uma colônia de férias especial. Torna a ressaltar com esse tema da Copa do Mundo. Então, nós ficamos muito felizes por tudo o que nós vivenciamos durante esses três dias. Foi maravilhoso. Gratidão. Agora nós vamos orar, entregando esse momento ao Senhor. Se você puder,
abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Pai bendito, Pai santo, obrigado, Deus. Obrigado que nós estamos aqui, Senhor, mais um dia, Senhor, reunidos, Senhor, na Tua presença, Senhor, de forma, Senhor, virtual, para conhecer mais de Ti, para orar, para conversar contigo, para colocar diante do Teu trono, Senhor, as nossas súplicas, Senhor, os nossos motivos, Senhor, de gratidão, para clamarmos, Senhor, uns aos outros, Senhor. Tu conheces, Senhor, o coração, Senhor, a vida de todos aqueles que estão nos acompanhando, Senhor, por esse canal abençoado, Senhor, que Tu, Senhor, nos deste, TV IBCT. Obrigado, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, encontre lugar no coração, Senhor, de todos nós. Assim, Senhor, nós consagramos esse momento, esse culto de oração, e entregamos a Ti, Senhor. Assim é a minha oração, no nome santo, bendito e precioso do Teu Filho amado, Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Que maravilha é poder estar na presença do Senhor. Que maravilha é poder compartilhar da Sua palavra. Que maravilha é poder orar por você. Que maravilha é poder orar uns aos outros. Obrigado, Senhor. Peço que agora, se você puder também, nós acabamos de orar, pegue sua Bíblia. Nós vamos meditar num texto muito conhecido e também, torno a ressaltar, puxando o gancho da Copa do Mundo. Vivenciamos dias especiais, né? Com a nossa seleção brasileira. Podemos sorrir, podemos chorar, podemos refletir de diversas formas, assistindo os jogos não só da seleção, mas também os jogos de outras seleções, e isso tem mexido no meu coração, tem falado muito ao meu coração, e eu quero compartilhar com você. Trabalhei esse texto também com as crianças na colônia de férias. Tive a oportunidade de ficar com as crianças de 5 a 7 anos e pude compartilhar esse texto com elas. E eu quero compartilhar com vocês. Tenho o costume de compartilhar o pão ao qual eu tenho me alimentado. Então, se você puder, caso você já tenha pegado a sua Bíblia, se você não conseguir pegar, não tem problema algum. Quero que você abra a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler os versos 24 a 27. Então a palavra de Deus diz: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Oremos. Pai bendito, Pai santo, obrigado, porque estamos diante, Senhor, da Tua santa e bendita palavra, e que ela encontre lugar, Senhor, em nossos corações. Que toda e qualquer, Senhor, limitação desse pregador que vos fala e do Teu povo que está escutando, Senhor, a Tua mensagem, a Tua voz, seja transpassada tão somente pelo poder do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a compreender, a interpretar, Senhor, a praticar e a ensinar e a viver a Tua palavra. Assim oramos, no nome santo, bendito e precioso do Teu Filho amado, Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, a Copa do Mundo acabou, mas a nossa corrida continua.
A nossa corrida enquanto discípulos do Senhor, enquanto servos do Altíssimo, continua. É uma corrida maravilhosa. É uma corrida fenomenal, ao qual, dia após dia, nós podemos experimentar da graça do Senhor, mesmo diante de todos os sofrimentos e desafios e intempéries da vida. A corrida continua. Quando olhamos para esse texto, nós vemos que os gregos, eles tinham dois grandes eventos atléticos: os Jogos Olímpicos e os Jogos Istmicos. E esse último, ele acontecia exatamente em Coríntio. Sim, acontecia em Coríntio. Então os cristãos dessa região, eles estavam bem familiarizados com essa analogia que Paulo acabara de fazer. Para correr, para vencer, é necessário correr. Um atleta, ele deve ser disciplinado a fim de conquistar o prêmio. Ter disciplina significa abrir mão do que é bom e do que é muito bom, a fim de ficar com o que é absolutamente melhor. Um atleta, ele precisa cuidar da sua mente, ele precisa cuidar da sua alimentação. Um atleta, ele precisa cuidar dos seus momentos de comunhão e socialização. Um atleta, ele deve dizer não a muitas coisas agradáveis, a muitas coisas boas. O atleta, por vezes, deve dizer não a uma sobremesa deliciosa. Isso acontece. Meus queridos, quando leio esse texto, eu percebo que Paulo está trazendo para aquele povo uma disciplina. Uma disciplina no que diz respeito ao seu corpo físico. Paulo quer trazer também para aquele povo a importância de termos disciplinas espirituais. E é de certo que a comida e a diversão em si não tem nada de errado. Mas se interferem em nossos objetivos maiores, podem atrapalhar em vez de ajudar. Podem sim atrapalhar em vez de ajudar. O cristão não participa da corrida para entrar no céu. Antes, está na corrida porque foi salvo pela fé em Jesus Cristo. E é interessante que somente os cidadãos gregos poderiam participar dos jogos. E para isso, eles deveriam obedecer às regras, tanto no treinamento quanto na competição. Qualquer competidor que quebrasse as regras de treinamento era automaticamente desclassificado. E Paulo, a fim de abrir mão dos seus direitos e de experimentar a alegria de ganhar, Paulo queria experimentar, era a alegria de ganhar almas para Cristo. Paulo teve que se disciplinar. Essa é a ênfase, preste atenção, essa é a ênfase de todo o capítulo 9. A autoridade, os direitos, eles devem ser contrabalançada pela disciplina. Se desejamos servir ao Senhor e obter sua recompensa e aprovação, precisamos pagar o preço por isso. Assim como um atleta de alta performance, um jogador de futebol, um velocista, um nadador, paga um preço muito grande, como acabamos de dizer, do que diz respeito à sua alimentação, à sua socialização e diversas outras questões. E é interessante quando lemos o versículo 27, é a palavra desqualificado em outras traduções, na nossa aqui é reprovado. Era um termo técnico de conhecimento geral dos que acompanhavam esses jogos, os jogos gregos. E essa palavra significa desaprovar, desqualificar.
nas competições gregas havia um arauto que anunciava as regras do jogo. Esse arauto, ele anunciava as regras do jogo, ele anunciava o nome dos competidores, ele anunciava a cidade ao qual os competidores vinham. Paulo considerava tanto um arauto como um competidor, como um corredor. Sua preocupação era não só se ocupar de tal modo, tentando ajudar os outros na corrida, a ponto de ignorar a si mesmo e de descobrir que havia sido desqualificado, reprovado. Paulo era um arauto, um competidor que estava preocupado, sim, com as regras do jogo, com as regras ao qual a Bíblia nos impõe, com os princípios que a palavra de Deus nos traz. Paulo estava preocupado com o desempenho, com a vida de um atleta de Cristo, mas também ele estava preocupado com a sua própria vida, porque ele mesmo era um atleta de Cristo. Mas o que é importante aqui é que Paulo não está falando de perder a salvação pessoal. Quando um atleta grego era desqualificado, era reprovado, ele não perdia a sua cidadania, mas apenas a oportunidade de ganhar o prêmio. A ênfase toda é sobre as recompensas. E Paulo não desejava perder a recompensa. Paulo não desejava perder a recompensa. Ao assistir os jogos da nossa seleção brasileira, em certo momento, eu ouvi algum dos comentaristas dizendo: essa nossa seleção é uma seleção sem alma, sem vida, sem coragem para jogar. E em diversos momentos eu senti mesmo. Senti que as pernas dos jogadores estavam pesadas e eles não estavam buscando com a mesma força, com o mesmo ânimo, com a mesma coragem de outras seleções a vitória. Ser um atleta de Cristo é ter uma alma, um espírito ardente por Jesus Cristo. Ser um atleta de Cristo é saber e buscar ter disciplina. Disciplina no que diz respeito à oração, ao jejum, à leitura da palavra, à meditação, à contemplação. Um atleta de Cristo, ele se preocupa com todas essas questões. Ele se preocupa com a sua coroa, que é uma coroa que não irá perecer. As medalhas, os troféus, a coroa de louro, elas perecem. Mas nós corremos, nós militamos, nós suamos a blusa, nós suamos o nosso rosto em prol de uma coroa que não irá perecer. Porque como o mesmo Paulo falou em Romanos 8, verso 37, em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus, a nossa vitória está garantida. Nós vivemos um tempo ao qual nós observamos pessoas que se dizem discípulas de Jesus, crentes, servos do Senhor, mas não buscam ter disciplina. Não querem correr esta corrida com a fé genuína, com uma fé voltada para as Escrituras, com fome e sede de Jesus. Nós observamos muitos vivendo uma vida sem alma, sem espírito, sem vontade de ser realmente discípulo de Jesus. Em nossa caminhada cristã isso não pode acontecer.
Temos que buscar as disciplinas espirituais, sabendo, como acabamos de falar, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Temos que ter fome e sede da palavra. Temos que buscar essa coroa incorruptível, dia após dia, orando, tendo momentos preciosos de comunhão entre os nossos irmãos. E aqui nós podemos ter o primeiro jogo da seleção brasileira. Foi algo grandioso, algo ao qual nós nos alegramos mesmo estando diante de um empate. Mas para nós, para mim, foi algo muito especial em ver as crianças. E em todos os momentos nós estamos ensinando as crianças e os nossos adolescentes que nós podemos assistir um jogo da seleção brasileira de uma forma saudável, de uma forma alegre, sem misturar outras coisas do mundo, sem bebedice, sem palavrão, sem gestos obscenos. Nós podemos ter a oportunidade de ensinar para as nossas crianças que devemos nos alegrar com as vitórias da nossa seleção, do nosso time, que podemos chorar. Isso tudo faz parte da nossa caminhada cristã. Mas o que me traz mais alegria, o que me traz mais confiança em Deus, é o que Jesus traz no seu Evangelho. Em Lucas, capítulo 10, verso 20, os discípulos estão muito felizes. Momentos antes, Jesus envia 35 duplas para que estes pudessem pregar a palavra para outras pessoas. Então os discípulos, eles voltam muito alegres, muito felizes, porque os espíritos estão se submetendo a Ele, ao nome de Jesus, e eles podem fazer milagres, e eles podem curar, e eles estão expulsando demônios, eles estão super felizes. E Jesus parece que joga um balde de água fria neles e diz: contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. Glória a Deus por isso. Muitas das vezes nós queremos ganhar as competições, nós queremos um cargo melhor no trabalho, nós queremos ser reconhecidos na igreja, nós queremos ser reconhecidos em nossa faculdade, no nosso condomínio, nós queremos ser conhecidos em diversas áreas que nós estamos atuando, e nos estressamos quando isso não acontece, ou nos alegramos demasiadamente, ao ponto talvez até de sermos soberbos. Mas a alegria que Jesus nos ensina é a alegria da salvação. A alegria de termos os nossos nomes escritos nos céus, no livro da vida. Muitos desses jogadores estão felizes por chegarem em uma colocação boa, em primeiro lugar, mas muitos ainda não compartilham da alegria que nós temos. Por isso a importância de pregarmos o Evangelho. Por isso a importância de sermos disciplinados. Por isso a importância de termos fome e sede por essa coroa incorruptível. Que nesta noite, que nesse dia, que nessa tarde, ou que nessa manhã, eu não sei qual vai ser o horário que você irá assistir essa gravação, esse culto de oração. Mas que Deus possa falar ao seu coração de uma forma especial. Que você tenha urgência de buscar a disciplina. Que você tenha urgência de ter fome e sede da palavra. Que você tenha urgência de pregar o Evangelho. Porque nesse mesmo capítulo Paulo fala: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de nós se não pregarmos o Evangelho.
seja em uma competição, seja em casa, seja no trabalho. Ai de nós, meus irmãos. Que o fogo da palavra de Deus venha aquecer o nosso coração. E que nós possamos cumprir o ID com zelo, com amor, com disciplina, buscando a recompensa da coroa incorruptível e sabendo que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Agora nós vamos para o momento de oração. Olá novamente, meu irmão, minha irmã. Agora nós vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Vamos suplicar ao nosso Deus soberano. Vamos interceder por aqueles irmãos que estão carecendo das nossas orações. Peço que você coloque aqui no nosso chat o seu motivo de oração. Iremos encaminhá-lo para os nossos irmãos e nossas irmãs que estão liderando o nosso ministério de oração, nossos irmãos que têm um prazer imenso em orar e interceder por essa igreja amada, por essa igreja abençoada. Muito obrigado a você que está participando, que está assistindo esse culto de oração. Espero que a palavra do Senhor tenha encontrado lugar de fato no seu coração e possamos cada vez mais e mais estarmos próximos de Jesus. Que cada vez mais e mais nós não venhamos fugir dessa corrida, essa corrida de fé, essa corrida de graça, essa corrida de comunhão, essa corrida de várias experiências que Deus irá nos conceder, sabendo que a vitória em Cristo Jesus já está garantida. Oremos. Pai bendito, Pai santo, meu santo amor, minha santa doçura, aqui estamos, Senhor, para clamar, para orar, para interceder, para suplicar, Senhor, por todos os irmãos, Senhor, que carecem, Senhor, de um revigoramento, Senhor, de encorajamento, Senhor, no que diz respeito, Senhor, essa corrida, no que diz respeito ao propósito que Tu tens, Senhor, para cada um de nós. Já vencemos, Senhor, o primeiro semestre desse ano de 2026. Talvez, Senhor, algum irmão, alguma irmã que esteja assistindo, Senhor, esse culto de oração esteja cansado, Senhor. Muitos foram os desafios, Senhor. Muitos foram, Senhor, as intempéries das vidas, Senhor. Senhor, Tu conheces, Senhor, de cada desafio que cada um aqui vivenciou. Mas sabemos, Senhor, que a corrida continua, a caminhada continua. O que acabou foi a Copa do Mundo, Senhor. O que acabou foi o primeiro semestre, Senhor. A nossa vida continua e nós carecemos, Senhor, do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Sê conosco, Senhor. De uma forma especial, Senhor, eu oro pelos irmãos e irmãs enlutadas, Senhor. E coloco mais uma vez na Tua presença, Senhor, a família da nossa irmã Suzana Reis, Senhor. E na pessoa dela, Senhor, eu oro, Senhor, pelas demais famílias enlutadas, Senhor. Sê com eles, meu Pai. Seja o auxílio, o consolo. Sim, meu Pai. Só Tu, Senhor, pode enxugar as nossas lágrimas, pode curar o coração, pode nos dar paz, pode fazer com que nós encontramos mais e mais gratidão pelos tempos vivenciados, Senhor, de todos aqueles que não estão mais conosco. Abençoe, Senhor, a vida, Senhor, do Otávio, Senhor, e da Sofia, que eles possam enxergar graça, Senhor, por todo o tempo, Senhor, que eles tiveram com seu Pai aqui na terra. Obrigado, Senhor. Sabemos que é difícil, Senhor, a aceitação nessa idade, mas sabemos, Senhor, que Teu Santo Espírito irá conduzir, Senhor,
a mente e o coração deles, Pai. Pai, Senhor, oro por todos aqueles que estão buscando um espaço, Senhor, no mercado de trabalho, no funcionalismo público, Senhor. Sê com eles. Abra portas, Senhor, em nome de Jesus. Que eles continuem, Senhor, estudando. Que eles continuem, Senhor, buscando esse espaço. Pai, Senhor, e que eles não venham esquecer, Senhor, da Tua palavra, da Tua igreja, dos irmãos que aqui estão. Pai, Senhor, eu oro e agradeço pela colônia de férias, Senhor, o Copa Kids que nós tivemos aqui em nossa igreja amada. Obrigado. Graças te damos, Senhor, porque Tu é bom e o Teu amor dura para sempre. E cada vez mais e mais as nossas crianças sejam instrumentalizadas, Senhor, através desses eventos ou de outros eventos. Através, Senhor, da escola bíblica, Senhor. Através do coro Som e Sol, através da banda Cross, através das organizações missionárias, Senhor. Através dos cultos, Senhor, que elas irão, Senhor, assistir aqui no templo. Cada vez mais e mais elas cresçam e amadureçam em sua fé. E que nós, Senhor, possamos ser instrumentos em Tuas mãos, Senhor, para abençoar essas crianças, para instrumentalizar essas crianças, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que nós temos experimentado enquanto igreja, meu Pai. Oro e agradeço pela vida, Senhor, da minha filha, da Esther. Como foi dito, hoje ela completa 7 anos, Senhor. Obrigado porque ela tem se desenvolvido, Senhor. Obrigado pelas terapias, Senhor, pois ela tem sido estimulada. Obrigado, Senhor, por essa igreja, Senhor, que ama minha filha. Obrigado, Senhor, que cada vez mais e mais ela possa conhecer o Senhor e cada vez mais e mais ela possa se conhecer. Obrigado, Senhor, por mais um ano de vida da minha pequena Esther. Obrigado por minha família. Obrigado pelo núcleo ministerial, Senhor. Obrigado por todos os líderes, Senhor, dessa igreja. Obrigado, Senhor, por essa membresia, Senhor, que eles possam Te conhecer mais e mais. Que a disciplina, Senhor, ao qual nós falamos hoje, Senhor, mencionada por Paulo, Senhor, eles possam buscar, nós possamos buscar, eu possa buscar diuturnamente, Senhor. Nós possamos, Senhor, dar continuidade nessa corrida, sabendo, Senhor, que a nossa coroa, assim, incorruptível, Senhor, não irá perecer. Ao contrário, Senhor, dos prêmios que aqui irão ficar nesse mundo. Nós trabalhamos, nós corremos, nós vivemos, Senhor, para a promessa que Tu nos deste, promessa da vida eterna, de uma alegria eterna, de uma esperança eterna. Glórias Te damos, Senhor. Assim eu entrego, Senhor, esse culto de oração em Tuas mãos. Ouça, Senhor, a nossa oração. Inclina a Tua face, Senhor, inclina o Teu rosto. Ah, Senhor, que Teus ouvidos possam estar atentos, Senhor, à minha oração, à oração dos irmãos que estão a assistir, Senhor, esse culto de oração. E nós cremos, Senhor, que Tu, meu Pai, já está agindo a nosso favor. Essa é a minha oração, no nome santo, bendito e precioso do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu irmão. Muito obrigado por você ter participado conosco. Se você puder, esteja conosco neste mês da juventude, nosso culto da celebração matinal, a celebração noturna. Esteja conosco, venha participar do EBD. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida. Você tenha um excelente restante de semana e que Deus em Cristo te abençoe grandemente. Tchau, tchau. Forte abraço.